Bom, irmãos, nós cremos que, como igreja, estamos vivendo um novo tempo, estamos experimentando de um mover de Deus no nosso meio, e é muito bom você estar aqui hoje para participar juntos aqui desse mover de Deus sobre as nossas vidas. Você pode colocar a sua mão aí no seu coração, por favor? Fechar os seus olhos e pedir, e falar para o Espírito Santo, dizendo assim: Pai, você pode repetir comigo essa oração, diga: Pai, eu me coloco no teu altar, e eu quero pedir que nesta manhã eu possa me aquietar diante da grandeza do teu nome, e que a tua doce presença se manifeste primeiramente em mim, e depois que a tua presença possa se manifestar através de mim, em nome de Jesus. Nós temos declarado então, irmãos, com esse tema que nós encerramos hoje, saindo de uma vida de escassez, aonde nós falamos sobre a importância de entendermos que Deus quer nos abençoar para que nós possamos abençoar outras pessoas. No domingo passado nós falávamos sobre um texto que está lá em Provérbios, capítulo 30, do verso 21 ao 22, que diz que quando o escravo se transforma em um rei, a terra se estremece. E aí nós então falávamos que sair de uma vida de escassez é entender a nossa identidade, é entender a nossa posição em Cristo. E aí falávamos então na semana passada sobre a importância de nós reinarmos em vida. Romanos capítulo 5, verso 17, que diz: mas os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. E lá no livro de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, quando o apóstolo Pedro escreve as suas epístolas ali, ele fala: olha, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Então nós temos uma linhagem real dentro de nós. E João capítulo 10, que foi o texto que nós falamos muito no domingo retrasado e no domingo passado, quando Cristo anunciava ali aos seus discípulos, dizendo: olha, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu, Jesus, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Então diga assim comigo: Deus é um Deus exagerado. Fala de novo: Deus é um Deus exagerado. Deus, Ele não quer te dar migalhas. Deus, Ele não quer te dar pouca coisa. Ele quer te abençoar muito. Você está preparado para isso? Sim ou não? E aí então nós vimos que desde o começo, desde a origem, desde lá de Gênesis, quando Deus formou o homem, Ele formou o homem à imagem e semelhança de qualquer pessoa? Ele formou o homem à imagem e semelhança dele mesmo. Então você tem a natureza de Deus dentro de você. Você carrega a semelhança de Deus em você. E aí nós falávamos então no domingo passado de um texto que poucas pessoas gostam de mencionar ele, porque parece uma presunção muito grande, né? Parece assim dizer: que isso? Quando lá no livro de Salmos, capítulo 8, fala que nós somos considerados como deuses, pequenos deuses. Então nós temos dentro de nós a característica de Deus implantada em nosso DNA. Sabe quando é que isso aconteceu? Quando Deus soprou sobre o homem. Ele transferiu então o seu DNA para o homem. Você então carrega hoje a natureza de Deus dentro de você. Diga graças a Deus. Nós vimos então que Cristo, Ele não veio apenas nos libertar do pecado e fazer você parar de fazer algo errado que você fazia. Nós entendemos então que Ele veio mudar o eixo da nossa existência e nos colocar novamente na posição de filhos. Agora eu queria então começar essa palavra de hoje. Eu preciso que nos próximos 25 a 30 minutos você se conecte muito aqui conosco. Hoje nós teremos uma unção no final do culto. Nós queremos ungir todas as pessoas que estão aqui.
Nós temos jejuado durante, vai dar o quê? Quem pode me ajudar aí? Já vai fazer acho que 30 dias já, né? E aí estamos caminhando para a última etapa. Se você não está jejuando conosco, eu te convido a pelo menos na reta final chegar. Nós vamos deixar você furar a fila aí e chegar junto conosco na reta final. Saímos então de um jejum que inicialmente foi para alguns o mais punk, que foi ausência total de açúcar. E para mim foi muito difícil esse, né? Porque tudo hoje que você vai fazer parece que sua boca quer sentir um gostinho doce, né? Depois passamos para outro tipo continuamos com jejum de doce, mas também de carne vermelha. E eu sou muito carnívoro, gosto muito de carne. Então esse jejum também é muito punk para mim. E essa última semana nós fizemos então do jantar, que também, ontem quase que eu ia quebrando ele aqui. Nós estávamos num evento de mulheres e eu não comi nada à tarde. E aí o pessoal saiu daqui e falou, vamos ali comer um negocinho na feirinha. E eu quase fui. E quase que eu ia quebrando meu jejum ontem. E essa semana o nosso jejum ele vai ser mais flexível. Você vai, aliás, nós vamos ter 2 jejuns. Primeiro jejum, você vai escolher deixar de tomar café, deixar de almoçar ou deixar de jantar. Você vai escolher. Você pode alternar, inclusive. Mas eu vou passar um jejum que poucas pessoas entendem o porquê dele, mas é um jejum que parece um absurdo a gente fazer. Nós vamos fazer jejum de língua também. Sabe o que é jejum de língua? Você vai parar de falar mal dos outros e vai abençoar as pessoas. Todas as vezes que você tiver vontade de falar mal de alguém, o que você vai fazer? Você vai abençoar aquela pessoa. Quantos estão comigo? Pastor, mas ele não tem jeito, ele é uma encrenca, ele não presta. Tudo bem, você vai abençoar aquela vida e você vai declarar que Deus pode mudar a vida dela. Se Deus mudou você, por que não pode mudar aquele? Concorda? A obra mais difícil Deus já fez, que foi mudar você. Mudar essa pessoa que você não gosta é fichinha para Deus. Tanto que você era complicado e Deus mudou você. Ou pelo menos deve ter mudado, né? E hoje então nós queremos falar sobre, ao sair da vida de escassez, talvez por causa da iluminação aqui você não perceba tão nitidamente a nossa imagem, mas nas redes sociais ela está bem clara. Aqui é uma mão abrindo uma porta, porque desde o início nós tivemos a ideia de que sair de uma vida de escassez não depende muito de Deus, depende muito de nós. É uma atitude proativa que nós devemos ter, no sentido de assumirmos uma postura, assumirmos princípios que foram determinados por Deus na nossa vida. E eu quero então aqui começar hoje lendo um texto que está lá no livro de Lucas, capítulo 6, verso 38. Deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Diga assim comigo, Deus é um Deus exagerado. Irmãos, não há como nós falarmos de sair de uma vida de escassez sem falarmos do princípio de dar. Do princípio de oferecer primeiro algo a alguém. Entenda que esse versículo ele não está falando só de dinheiro. Ele não está falando, olha, dai dinheiro e dar-se-vos-á dinheiro. Ele está falando para nós darmos e nos será dado. É um princípio que Deus então quer estabelecer aqui. E aí nós precisamos entender que toda prosperidade, todo o início de uma vida próspera, ela não começa quando nós estamos recebendo algo. Ela começa quando nós estamos dando algo a alguém. Entende isso? Você quer uma vida próspera? Você precisa então avaliar em que nível está a sua vida no sentido de oferecer algo para alguém. E se você me perguntar, pastor,
qual é a característica principal que você gostaria de ter aqui nessa igreja? E eu diria para você que a característica principal que eu gostaria que essa igreja tivesse, é a característica da generosidade. É a característica de poder ser bênção na vida de alguém, de poder ajudar o próximo, não importa quem é o próximo. E aí nós entendemos que esse texto ele está falando muito mais do que só de dinheiro. Todo mundo tem algo para dar. Você pode dar o seu tempo. E que hoje tempo virou uma moeda altamente valiosa no meio da igreja. Porque hoje as pessoas elas estão dizendo para tudo o que é solicitado que não tem tempo. E é interessante quando nós queremos, nós arrumamos tempo, sim ou não? Quando você está apaixonado, você dá ou não dá um jeito de ir na casa da namorada? Dá ou não dá? Fala a real. Você arruma um tempo. Você organiza a sua agenda. E se não organizar a sua agenda, você bagunça a sua agenda para estar perto da pessoa que você ama. É ou não é verdade? Porque você está apaixonado. Porque você quer estar perto daquela pessoa, nem que seja por pouco tempo, mas você quer estar com aquela pessoa. E é interessante que hoje nós temos escutado muitas pessoas dizendo para nós: olha, eu preciso de um tempo. Eu preciso que você me dê um tempo, porque eu preciso ir atrás de outras coisas na minha vida. E aí a gente começa a entrar em parafuso, porque o tempo para nós está acabando no sentido de reino de Deus ser estabelecido na terra. O nosso tempo está se tornando escasso. Então o tempo hoje virou uma moeda altamente valiosa para muitas pessoas. E é interessante que nós acabamos por colocar o tempo então como um grande vilão. Para muitas situações da nossa vida nós estamos dizendo: eu não tenho tempo. E aí, se você for analisar a resposta dessas pessoas que dizem que não tem tempo, você vai chegar à conclusão de que elas também não têm tempo para Deus. Elas arrumam desculpas para tudo, para dizer o porquê que elas não têm um tempo com Deus. E aí eu estou falando daquele tempo só você e Deus. Eu não estou falando desse tempo aqui na igreja. Eu não estou falando de um tempo que você está numa célula ou num grupo de discipulado. Eu estou falando daquele tempo que você separa para você estar conectado com Ele. Você tem tantas coisas que são prioridades na sua vida e você não consegue arrumar um tempo para Deus. E você não consegue estabelecer um tempo de qualidade. E eu não estou dizendo aqui quantidade, eu estou dizendo qualidade. Você precisa então encontrar qual é o seu tempo de qualidade para Deus. Na questão de em que momento do meu dia que eu vou separar aquele tempo que eu vou me conectar a Ele, seja qual for a quantidade que você estabelecer, ele precisa ser um tempo de qualidade. E tem muitas pessoas que estão abrindo mão de serem generosas, de serem abençoadoras na vida de alguém, porque elas estão dizendo que está correndo atrás do tempo perdido. Deixa eu te dizer uma coisa: ninguém corre atrás do tempo perdido. O tempo que foi perdido, a própria expressão diz, ele já foi perdido. E tem muitas pessoas então que estão dizendo: olha, eu não vou mais servir a Deus, eu não vou mais ajudar naquilo que eu ajudava, eu não vou mais contribuir naquilo que eu possa contribuir, porque afinal de contas eu tenho que correr atrás do tempo que eu perdi. E aí você está se enganando, você está enganando a sua família, e você está estabelecendo princípios errados. E aí depois você é um pai e uma mãe que quer que o seu filho viva toda a totalidade de uma entrega, de uma dedicação a tantas coisas. E nós estamos ensinando, por exemplo, para os nossos filhos, que é muito importante ele tirar nota boa na escola. Quantos pais aqui não gostam disso? Quantos pais aqui não gostam de ver o seu filho sendo bem-sucedido na escola? E aí você diz o seguinte: você não pode matar a aula. Na verdade, você não gosta que o seu filho mate a aula porque você está gastando dinheiro com ele.
Você não gosta que o seu filho mate aula porque você está desembolsando ali os seus reais todo mês para bancar a escola do seu filho, a grande maioria. Mas o seu filho pode matar a igreja. O seu filho pode matar o culto. Sabe por quê? Desculpa a expressão. Porque você já se acomodou tanto a relativizar a sua vida com Deus, que você também quer criar filho relativo com Deus. Só que na hora de cobrar uma santidade, você quer que o seu filho seja santo. Mas na hora de querer cobrar compromisso, você está dizendo para ele: faça o que eu estou te mandando, mas não faça o que eu faço. Porque nós estamos aqui querendo uma vida de escassez, queremos sair de uma vida de escassez, sem entender que tem princípios que são inegociáveis. Outra coisa que você pode dar também as suas habilidades. Às vezes a gente acha que dar algo para Deus ou para alguém passa unicamente pelo quesito dinheiro. Você pode oferecer os seus dons, as suas habilidades, aquilo que você sabe fazer. O que é que você sabe fazer? De repente você tem alguma habilidade que seria extremamente útil aqui na igreja. Eu acredito que muito em breve nós teremos o nosso segundo culto. Quantos podem dizer amém por isso? Sabe o que nos falta? Gente para servir. Falta gente para servir. Entende isso? E às vezes a pessoa não deixa a sua ficha cair de que reino de Deus também passa em ajudar alguém a ser firmado na fé, porque Efésios capítulo 4 diz o seguinte: até que todos cheguem à estatura do varão perfeito. Então, não é até que alguns, é até que todos. E aí eu entendo que se eu estou aqui, talvez limpando o chão da igreja, eu estou contribuindo para que alguém seja fortalecido na fé e chegue à estatura do varão perfeito. Então eu estou contribuindo para que o reino de Deus cresça. Dar algo a alguém também passa pela sua sabedoria. Você pode aconselhar alguém a deixar de fazer aquilo que talvez você já fez tanto e quebrou a cara. Se eu já quebrei a cara, por que você precisa quebrar no mesmo ponto que nós estamos caminhando e parece que você está sofrendo as mesmas coisas que eu? Sabe aonde Deus mais vai te usar? Aonde mais você foi perdoado. A área que Deus mais vai usar você é naquela área que você mais foi perdoado, porque você tem autoridade para dizer para a pessoa: olha para a minha vida, e perceba que eu já passei por isso e eu posso falar para você, vale a pena acreditar que o poder de Deus pode te transformar, porque Ele me transformou. Uma outra coisa que você pode dar sua força. Eu nunca dei tanto valor ao zelador da igreja como eu estou dando esse mês. Ele tirou um mês de férias. E aí sobrou para quem? Para mim. Ontem nós tivemos evento de mulheres aqui, a menina veio dar faxina e eu tive que amontoar todas essas cadeiras e colocar elas tudo lá para trás. Ô irmãos, que vontade de desistir. E eu falei assim: eu vou ligar o ar só para me puxar as cadeiras. Eu falei: mas é muito desaforo eu ligar a ar para poder puxar a cadeira. E aí eu saí daqui pingando suor. Porque às vezes você pode oferecer a sua força para alguém. Pode ser que tenha um determinado momento que a sua força pode salvar a vida de alguém. Concorda comigo? Sim ou não? Claro! Você pode dar o seu encorajamento. Nós podemos ser pessoas positivas. O mundo já está um caos. Para nós sermos pessoas tão pessimistas, nós podemos ser pessoas mais positivas. Nós podemos ser mais crentes, amém, irmãos? Nós podemos acreditar mais na palavra de Deus e acreditar que Deus pode mudar qualquer situação. Eu não quero aqui dizer que nós não vamos ter problemas, mas eu quero te dizer que Deus pode nos dar força para vencer os nossos problemas. Você pode oferecer seus talentos. Eu quero te dizer, tem muita coisa para ser feita aqui na igreja. E às vezes Deus quer usar você nessa questão. Mas esse texto que nós lemos fala o seguinte: olha, com a medida que você medir as pessoas, você também será medido. Sabe o que eu entendo com isso? Deus está ali olhando, porque Deus olha os nossos atos de justiça.
Deus está ali observando então, como eu abençoo alguém, Ele fica esperando ver a minha disposição em ajudar alguém para Ele me abençoar. Porque com a mesma medida que eu abençoar alguém, eu serei abençoado. Então diga assim comigo: meu nível de generosidade determina o nível da bênção de Deus na minha vida. O meu nível de generosidade vai determinar o nível da bênção de Deus na minha vida. Isso tem muito a ver com o que eu estou plantando então, irmãos. Sair de uma vida de escassez tem muito a ver com o plantio que eu estou fazendo. E para mudar essa realidade que você vive hoje, para mudar essa posição que você se encontra hoje, você precisa fazer algumas coisas. Primeiro, você precisa dar, mesmo quando você está em extrema necessidade. Você precisa estender a mão, mesmo quando você gostaria e precisava que alguém te estendesse a mão. Você não pode estender a mão para alguém somente depois que alguém estender a mão para você naquele momento que você precisa. Você deve dar algo a alguém, mesmo quando você está em muita necessidade. Tem um vídeo que saiu rodando no Instagram aí durante um tempo. Eu não sei falar valores e eu não quero aqui arriscar porque eu posso cometer um erro, mas fala de um empresário que viu uma senhora pedindo na rua, e aí ele foi lá e, vou chutar aqui porque eu lembro que era uma quantia alta, me parece que ele deu cerca de R$1.000 para ela ali naquele momento. E ela então, muito emocionada, ela agradece, fala que estava desesperada porque era o final do dia e ela já tinha... estava muito cansada de todo o dia ali, pedindo. E aí ele virou para ela e fala assim: mas escuta, você durante o dia, você não ganhou nada? Ela falou: ganhei, mas é que eu vi uma pessoa que estava passando fome já há muito tempo e tudo aquilo que eu ganhei eu dei para ela. Você entende isso, irmãos? Porque muitas vezes nós queremos esperar ter algo para oferecer algo a alguém, sendo que você já tem algo dentro de você que pode ajudar alguém. Você pode contribuir na vida de uma pessoa. Segunda coisa, você precisa dar algo para alguém ou para Deus, mesmo quando não é conveniente a você. Sabe por quê? Durante muito tempo foram ensinados aí pelas igrejas afora que você precisa dar para ter algo, no sentido de achar que nós só podemos dar algo. E aí foi estabelecido então momentos de oferta eram muito mais momentos de vergonha para alguns do que momentos de oferta, onde a pessoa saía anunciando qual era o valor da oferta. Irmãos, aqui eu vou dar R$1.000, eu já passei por momentos assim, vou dar R$1.000 de oferta, quero ver quem é que vai cobrir a oferta que eu estou dando. Quando a Bíblia nos diz que o que a tua mão direita faz, a tua mão esquerda não precisa ficar sabendo. Entende isso? Nós já tivemos um caso aqui de uma pessoa que foi tremendamente abençoada aqui na igreja por uma pessoa, e essa pessoa pediu para não ser identificada. Então você não tem que dar algo somente quando é conveniente para você, porque você acha que aquele é o momento correto. E por último, você também precisa aprender a dar algo para alguém ou para Deus, mesmo quando você não está com nenhuma vontade de fazer aquilo. E aí a gente entende que quanto mais sementes eu planto, mais eu vou colher. Isso é uma lei irrefutável. Quanto mais eu planto, mais eu colho. Vamos imaginar que isso daqui é um campo que está pronto para receber a semente. Se eu pego sementes suficientes para lançar apenas nesse lado aqui desse campo, o que vai acontecer? Eu vou colher proporcional às sementes que eu lançar aqui. Mas se eu lanço semente em toda a área, obviamente eu vou colher proporcionalmente a toda a área que eu estou plantando. Então diga assim comigo: a minha prosperidade não é determinada pelo que eu tenho, é determinada pelo que eu dou. Quer ver um exemplo? Às vezes a gente acha que Deus não está de olho naquilo que estamos entregando. Houve uma situação onde uma viúva pobre
foi trazer a sua oferta lá no gasofilaço, e talvez você não é familiarizado com esse termo, mas gasofilaço nada mais é do que uma caixa que tem ali um buraquinho para a pessoa enfiar a sua oferta ali. Isso é chamado gasofilaço. E a Bíblia fala então que essa viúva foi trazer uma oferta a Deus e Jesus ficou muito impressionado porque ela deu tudo que ela tinha. Aí eu quero te fazer uma pergunta, vamos fazer então uma relação. Essa viúva deu o que ela tinha? Tudo, diga tudo. Aí chega um milionário, e eu não quero estabelecer a cifra dos milhões que ele tem. E ele vê uma pessoa com muita necessidade, ele vai lá e dá R$200 para aquela pessoa. Um pedinte na rua. Não é comum, irmãos? A gente sair dando R$200 para um pedinte na rua? Não é comum. Às vezes você cata as moedas que você guarda ali no carro e dá para aquela pessoa. Talvez R$2 você dá para aquela pessoa. Mas R$200 você não costuma dar para um pedinte na rua. Quem que foi mais generoso? A viúva ou o milionário? Hã? Fala alto, quem que foi mais generoso? Então a sua generosidade não é baseada naquilo que você dá, ela é baseada naquilo que você retém. A sua generosidade então, ela é pontuada por quanto que ainda tem na sua mão para ser uma semente, para abençoar pessoas. Sair de uma vida de escassez então, irmãos, passa por uma consciência de que eu preciso ter sementes lançadas na terra. Eu preciso então ter a certeza que se vier chuva, eu vou colher, porque eu lancei semente na terra. A Bíblia fala lá em Lucas capítulo 16, verso 10, que Jesus disse o seguinte: olha, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Mas quem é injusto no pouco, também será injusto no muito. Em outras palavras, ele está nos dizendo o seguinte: olha, a verdadeira prosperidade, ela é definida então pela generosidade da nossa alma, no quesito de querer abençoar pessoas. E eu queria ler um texto com os irmãos, que é o texto que, para mim, Paulo mais define de uma forma muito clara o que Deus tem estabelecido na questão de nos trazer essa vida abundante que Jesus disse ali em João 10:10. 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 6 ao verso 11. O Henrique vai projetar aqui, mas eu vou ler nessa Bíblia aqui. Essa é uma Bíblia que eu aconselho todos vocês a terem ela. Ela não é uma Bíblia ela é bem pesada, NVT, Nova Versão Transformadora. Além dela ser uma Bíblia muito próxima da tradução original, ela não perde muito a essência na hora da tradução. Ela também traz aqui, olha, para vocês terem uma ideia, esses 2 dedos meus aqui é o texto da Bíblia. Tudo isso aqui para baixo são estudos que ela está fazendo sobre alguma parte desse texto aqui. Por isso ela é grossa desse jeito. Então ela é uma Bíblia muito rica em estudos sobre aquilo que é mais relevante, digamos assim. O Henrique vai transmitir então aqui. Essa é a NVT? Não. NVI. Ah, tá aqui. Por isso que é bom ter um filho inteligente, tá vendo, irmãos? Lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Isso aqui é pessoal. Deus não estabeleceu um teto, nem estabeleceu um piso. Ele simplesmente disse: olha, cada um decida quanto que você quer dar. Não contribuam por relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. É com alegria, irmãos. É com o coração alegre.
Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênção. Você pode dizer amém? Deus não está selecionando o seguinte: olha, mediante a oferta que você der, eu te abençoo com essa bênção, mediante a outra oferta eu te dou outra bênção. Não. Ele é capaz de conceder a nós todo tipo de bênçãos, para que em todo o tempo, vocês tenham tudo, diga tudo, daquilo que precisam, e muito mais ainda com um objetivo, que é repartir com os outros. Sabe por que Deus quer nos abençoar? Para que nós possamos abençoar outros. Você pode dizer amém por isso? Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente, e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo, vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos a sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Para mim, esse é o texto mais claro em toda a Bíblia, quando fala do aspecto de você ter um coração generoso. Se você for ler os versículos anteriores, do capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 6, você vai ver Paulo preparando então a igreja lá de Coríntios, para receber homens e mulheres que estariam indo ali em nome dele, e que tinham prometido que iam ajudá-lo nas despesas, digamos assim. Então Paulo está falando: olha, eu sei que vocês vão cumprir aquilo que vocês prometeram, mas eu estou apenas lembrando vocês daquilo que nós conversamos. E aí Paulo então cita toda essa passagem aqui. Eu queria então fazer uns recortes aqui bem rapidamente sobre essa carta de Paulo aos Coríntios. Algumas sementes, colheita pequena. Se eu vou lançar apenas algumas sementes, eu preciso entender que a minha colheita vai ser pequena. Muitas sementes, colheita farta. Decidir o quanto eu quero dar no coração, é eu que decido, não é Deus que impõe para você, é eu que decido. Quanto eu quero dar, quanto eu quero ser generoso, quanto eu quero abençoar a vida de alguém, quanto eu quero fazer diferença na vida de alguém, sou eu que decido. Eu não posso fazer nada disso por obrigação. Eu preciso fazer por alegria. Então eu não quero que nós sejamos uma igreja que saiamos daqui abençoando outras pessoas, sejam quais forem, mas eu tenho que abençoar alguém porque o bispo falou lá que eu preciso abençoar. Não, irmãos, é com alegria. É ver alguém necessitado e saber que eu posso ajudar aquela pessoa. É saber que tem alguém que eu posso contribuir na vida dele, na vida dela. Você pode dizer amém por isso? Mas olha só o que o apóstolo Paulo diz: olha, Deus pode nos dar todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo, ou seja, nunca nos falte recursos para repartir com outros. Nunca me falte recursos para que eu abençoe a vida de alguém. Nunca me falte recursos para que eu seja bênção na vida de alguém. Então é esse o tipo de Deus que nós servimos. É um Deus que quer nos fazer sair da escassez, para que nunca me falte recursos para eu abençoar a vida de alguém. Eu quero dizer para você que eu desejo de todo o meu coração que você seja muito próspero. Mas eu vou ser o primeiro a orar para a sua fonte secar, se a sua prosperidade estiver sendo usada apenas para o seu benefício próprio. Mas eu quero ser o primeiro a passar muito tempo clamando a Deus, quando o seu coração de fato for um coração generoso, disposto a abençoar a vida de outras pessoas. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo: olha, é Deus quem supre a semente. Então, irmãos, eu não posso reter a semente se eu quero ter uma colheita farta. Eu preciso entender que a minha vontade inicial é de pegar a semente e comê-la. Mas se eu quero ter uma colheita farta, eu não estou desperdiçando algo, eu estou investindo algo e sabendo que eu vou colher aquilo. Então,
se eu estou ajudando alguém, se eu estou contribuindo na vida de uma pessoa, eu preciso entender que a lei da semeadura é uma lei infalível na minha vida. Deus vai me recompensar. Eu não preciso fazer isso querendo algo em troca, porque o princípio, ele é imutável. Acredite você ou não, é dando que se recebe. E aí ele diz, olha, é por meio de vocês que muitos frutos de justiça vão se manifestar. E eu quero que você então seja enriquecido em tudo, para que sempre você seja generoso. Quero fazer então um desafio com os irmãos aqui hoje. Nos próximos dias, todos os dias, indistintamente, todos os dias, que você possa ajudar alguém. Esse ajudar alguém pode ser abrir a porta do elevador. Eu confesso para os irmãos que essa semana eu quase desci da cruz. Sexta-feira eu trabalhei muito aqui, corri muito. Fui buscar a ida, passei na padaria e eu estava com a sacola cheia de coisa que eu tinha compra no supermercado. E aí, se você é um homem que nem eu, a gente não gosta de dar 2 viagens no carro, a gente vem com o dedo dando cãibra, mas a gente carrega todas as sacolas de uma vez, porque homem que é homem carrega todas as sacolas de uma vez. Amém ou não? Esse negócio de dar 2 viagens é para Luluzinha. Homem que é homem carrega tudo de uma vez, ignorante. E aí eu peguei todas as sacolas de uma vez e lá no nosso prédio está reformando o hall de entrada de todos os apartamentos, que tirou o piso e colocou o novo e agora está no processo de pintar as paredes. E a gente tinha acabado de limpar a casa estava um brinco, porque a gente está sem empregada, e eu sou aquele marido que eu participo da vida doméstica do lar. Chegamos em casa, parecia que tinha uma nata branca assim no piso da casa. Eles tinham lixado a parede e entrou aquele pó branco assim. Mas aí a gente estava no elevador ainda, e aí parou, eu moro no 19º, parou no 4º andar. Aí eu fui dar licença para uma babá que estava saindo do elevador com o menino de bicicleta. E aí a babá tropeça na bicicleta, cai no chão e eu perco o elevador. Ah, irmãos, eu tive vontade de xingar aquela babá até a última. Porque assim, eu estava com o dedo quase estourando ali de dar cãibra, e meu dedo já estava ficando roxo de segurar aquela sacola, e ela ainda me faz eu perder o elevador. Então o desafio dessa semana é você ser uma bênção na vida de alguém. Eu estou falando isso e só, não sei nem por que eu estou falando isso. É só para dizer para você que pode ser abençoar alguém no elevador. Descobri por que eu estava falando. Estabeleça um desafio na sua vida. Eu não vou ficar um dia sem ser bênção na vida de alguém. E aí, essa parte é boa, essa parte fala da minha. Aí chegamos em casa, irmãos, tinha aquela nata de pó branco assim, em toda a sala ali, a gente tinha acabado de limpar a casa. Foi subindo aquela indignação com os pedreiros lá, com os pintores. Eu peguei uma vassoura e está tudo forrado com papelão lá, e eu fui varrendo aquele pó branco e foi subindo uma nuvem branca, parecendo com essa nuvem que está aqui no altar assim. E eu esqueci do vizinho, que tem um nenê. E aí a vizinha abre a porta e falou assim: é você que está aí? Eu falei: desculpa. E aí, irmãos, eu até pano no papelão eu passei, tão indignado que eu fiquei com aquela sujeira. Mas aí eu limpei a porta do vizinho. Não fui de todo ruim, não. Aí depois eu mandei um áudio lá para o Murilo, nosso vizinho, falei: Murilo, me perdoe, mas eu não me lembrei do Mateuzinho. E ele agradeceu, falou que não, que estava tudo bem, mas eu limpei a porta dele, deixei a porta dele um brinco também. De repente você pode fazer isso. De repente você pode pegar o lixo que está lá na porta do seu vizinho e jogar para ele. Ele não precisa saber que é você que está fazendo. Porque a generosidade não importa a quem, amém, irmãos? Eu gostaria muito de acreditar que todos nós vamos aceitar esse desafio. O desafio de, nos próximos 10 dias, todos os dias eu vou abençoar a vida de alguém.
Deixa Deus falar no seu coração, deixa Deus colocar no seu coração qual é a bênção que Ele quer que você faça na vida de alguém. Mas eu quero ser bênção na vida de alguém, porque eu entendo que não tem como eu sair de uma vida de escassez sem eu ter sementes lançadas na terra. Não há como eu esperar para ter sementes para lançar. Não há como eu esperar primeiro a bênção vir na minha vida. Deus, eu vou esperar o Senhor me abençoar tremendamente. Quando o Senhor me abençoar tremendamente, aí então eu vou ter sementes lançadas na terra. Não. Eu vou lançar, porque eu sei que é preciso ter sementes lançadas na terra para que a colheita venha na minha vida. Eu não posso ter aquela postura, irmãos, de levantar as mãos diante de um grande campo de colheita, levantar as minhas mãos e falar: Senhor, eu acredito que um novo tempo chegou para mim. Porque nós estamos aqui nos 40 dias de jejum e milagre. Eu não posso levantar as minhas mãos e dizer: Senhor, eu acredito que um novo tempo, como está sendo pregado aqui na igreja nesses 40 dias, eu acredito que um novo tempo vai chegar para mim. Então eu levanto as minhas mãos e começo a cantar e a dizer: faz chover, Senhor, faz chover, derrama da tua chuva. Espera aí, é incoerência. Eu preciso antes pegar a minha semente e lançar na terra, para depois eu erguer as minhas mãos e crer que a chuva vai fazer brotar. Entende isso, irmãos? Quanto que vai vir, isso é problema de Deus com você. Mas eu preciso que você acredite que não tem como sair de uma vida de escassez sem antes lançar semente na terra. E aí eu queria encerrar lendo esse texto que eu amo, de Josué, capítulo 5, verso 10. Josué, capítulo 5, do verso 10 ao 12, tá? Enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. No dia seguinte, começaram a comer pão sem fermento e grãos tostados produzidos na terra. No dia em que começaram a comer das colheitas da terra, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Coloca aí, Henrique, por favor, na versão atualizada, senão eu leio aqui na minha. Tem aí? Tem? Revista e atualizada. Aí. Um dia depois, não. Hã? Eu vou ler aqui na minha. Olha só o que é que diz nessa versão aqui. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas nesse ano comeram das novidades da terra de Canaã. Queria essa expressão. Nesse ano comeram das novidades da terra de Canaã. Eu acredito, irmãos, que de fato esse é um tempo de Deus para nós. Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 20, diz assim: crede nos seus profetas e prosperareis. Eu quero que você acredite que Deus tem um tempo novo para nós, que verdadeiramente nós entraremos nesse tempo novo diante de Deus. Creia que Deus vai te abençoar sobremaneira. Você pode dizer amém? Creia que nós veremos o agir de Deus em nossas vidas. Diga amém. Creia que nós vamos experimentar o favor de Deus sobre nós. A unção que vamos fazer agora é uma unção declarando que eu e você entraremos nesse novo tempo. Nós vamos então estabelecer decretos no mundo espiritual dizendo: Senhor,
nós cremos que verdadeiramente entraremos no novo tempo diante de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você precisa ter sementes lançadas na terra. Você precisa ter sementes para acreditar que basta uma chuva muito pequena para fazer essas sementes brotarem na sua vida.